mesma igreja, o Verbo da Vida de Pinheiros, que hoje é Leopoldina. Então, Guga, para mim é uma honra estar aqui. Júlia, para mim é uma honra estar aqui com vocês. É um povo que eu amo demais. E hoje eu quero compartilhar um pouco das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Você está pronto? Está com expectativa? Porque eu estou com muita expectativa de entregar e derramar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque você sabe, nós recebemos primeiro, eu quero agradecer a banda também. Que banda ungida, não é? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Muito obrigada. Então você sabe que nós recebemos primeiro antes da gente ministrar. E quando o Senhor começou a colocar algumas coisas no meu coração, eu fiquei com grande expectativa para ministrar a vocês. E eu sei que o Espírito Santo quer operar coisas grandiosas nesse lugar, amém? O Espírito Santo, ele pode se mover durante a palavra, ele se move durante o louvor, ele se move no final, ele se move quando ele quer, mas nós precisamos dar espaço para ele. E eu creio que nessa noite nós estamos dando toda a liberdade para o Espírito Santo, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 29, 11. Você sabe que Deus tem um plano para a sua vida? Um plano individual para cada um de nós? E Jeremias 29, 11 fala sobre isso. Ele diz assim: porque eu sei os planos, eu estou lendo na versão NVT. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. E algumas versões dizem, são planos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Então, o Senhor, Ele tem planos para nós, amém? Você pode dizer, Deus tem um plano para a minha vida. Aleluia, e graças a Deus por isso. Mas você sabe, eu gosto de uma frase que Nancy do Fresno, ela diz, ela fala assim: Deus tem um plano para a sua vida. Mas só porque Ele tem um plano, Ele não vai acontecer automaticamente. O plano de Deus para a sua vida precisa da sua cooperação, precisa da sua concordância e precisa da sua fé. Então, amém, glória a Deus, Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Mas Ele precisa da nossa participação, amém? Para o plano de Deus acontecer, Ele precisa da nossa participação. E eu quero compartilhar, eu posso descer aqui? Algumas coisas para vocês sobre a minha vida. Eu nem apresentei o povo que veio comigo, vou apresentar, tá bom? Eu vim com meu namorado, Tiago, minha mãe, Viviane, meu irmão, Gustavo, minha amiga Ana Paula e meu amigo Vitor. Então, eu quero compartilhar algumas coisas da minha vida pessoal para vocês. Para quem não sabe, eu tenho 23 anos. Vocês tinham que falar, não parece. Brincadeira. Eu tenho 23 anos. E, sabe, aos 13, 14 anos por aí, eu comecei a minha vida de busca ao Senhor. Eu comecei a buscar ao Senhor no meu secreto e comecei a ler livros que pudessem me edificar. Eu comecei a jejuar, eu comecei a orar. E naquela época, eu comecei a ter o meu momento com Deus no secreto, porque eu sempre gostei muito de música. Música pra mim sempre foi tudo assim, então eu falava, cara, eu vou ficar no meu quarto cantando e cantando. Então eu nem sabia que ficar no quarto cantando, com aquele tempo que o Senhor era um tipo de adoração pessoal. Mas eu gostava de fazer isso, então ali eu comecei a minha vida com Deus. Então eu me joguei em Deus naquele tempo, com aquela idade. E aí eu comecei a ler livros como Bom Dia, Espírito Santo, livros de John Bevere, livros do Kenneth Hagin, Como Ser Guiado pelo Espírito. E sabe, naquela época eu tinha muitas coisas dentro de mim ainda muito nova, né? Eu era muito nova. Mas eu tinha muitas coisas que Deus precisava me limpar mesmo. Coisas que eu precisava ser limpa dentro de mim. E naquele tempo de consagração, essas coisas foram sendo limpadas dentro de mim. Então eu passava no meu quarto horas em adoração e com aquela fome, sabe? De conhecer mais a Deus, porque tudo aquilo era muito novo para mim.
Até que um dia eu estava no meu quarto, em adoração, e eu amava ficar no quarto em adoração, porque música sempre... Eu não lia muito a Bíblia, lia só um pouquinho a Bíblia, mas eu amava ficar no quarto em adoração. Adolescente, né? 13, 14 anos, não gostava muito de ler a Bíblia. Mas eu lembro que naqueles dias, no quarto em adoração, e eu ficava ali, certo dia a unção veio sobre mim. Nas minhas mãos eu comecei a sentir a unção tangível. Aquilo que meu pai sempre dizia, eu sentia ali no meu quarto, sabe? Eu não estava num culto, eu não estava numa conferência, eu não estava num evento, eu estava no meu quarto, adorando a Deus, até que a unção veio sobre o meu corpo. E aí eu saí do meu quarto e eu cheguei no meu pai e falei, pai, a unção veio, eu senti ela nas minhas mãos. Então esse foi o meu começo, na minha vida com Deus. E aí eu lembro que eu estava tão empolgada por ter encontrado aquele lugar, por ter encontrado o lugar secreto, por ter conhecido Jesus. E eu estava tão apaixonada por Jesus, porque sabe, antes disso, apesar de eu ser muito nova, eu já tinha visto e vivido muitas coisas que para uma adolescente da minha idade, eu tinha 13, 14 anos, não era para eu ter vivido ou conhecido. Eu estava muito suja de muitas coisas que eu não precisava. Mas quando eu conheci Jesus, Ele me limpou. E eu vou contar, não estava nem no meu script, mas eu lembro de uma vez, antes desse período de eu conhecer Jesus, eu estava na igreja e com tantos sentimentos, e você sabe, o adolescente está crescendo e são muitas questões na cabeça, muitos hormônios, muitas coisas. E chegou um período da minha vida que eu nem sabia mais se eu acreditava em Deus ou não, até que um dia eu estava na igreja e aí me chamaram para orar por mim. E naquele momento eu tive um encontro tão profundo com Jesus, que eu tive uma visão onde eu estava num poço muito fundo e sujo, e naquele momento o braço de Jesus, ele me puxava e me limpava. Então eu comecei a ter a minha vida com Deus, e sabe, algumas coisas começaram a acontecer por causa disso. Por causa do meu tempo no secreto. E apesar de eu não ler muito a Bíblia, eu estava de alguma forma buscando ao Senhor no meu quarto. Coisas como, eu estava tão apaixonada por Jesus, que às vezes eu estava na escola, e eu falava, quer saber, eu preciso ter o meu tempo com Jesus. E aí eu ia para algum cantinho, procurava algum canto com um mato, para eu ficar lá escondida, para ninguém me achar. E eu ia ter o meu tempo com Deus ali. Mas as pessoas começaram a ficar curiosas do que eu estava indo fazer. E eu lembro uma vez que eu sentei numa mesa assim que tinha na escola. E eu me agachei assim, eu comecei a orar. E aí veio uma menina e sentou do meu lado. O que você está fazendo? E aí começou a vir um monte de gente. E agora para eu explicar, né? Eu vou achar que eu sou louca. Eu falei, eu estou conversando com Jesus. E aí eu falei, ela falou, mas como assim aqui na escola? E eu falei, eu não sabia muito pregar, evangelizar. Por isso que é importante ler a Bíblia, né? Porque daí você vai saber o que falar. E tudo que eu sabia é que eu tinha tido um encontro com Jesus e que eu amava estar com Jesus. Então, para eu apresentar Jesus para ela, eu sabia que ela precisava ter o encontro dela com Jesus. Eu falei, você quer também falar com ele? Porque ele vai falar com você. E aí tinha um monte de gente assim. Falei, vocês também querem falar com ele? Porque ele está aqui. Quero. E eu falei, tá bom, é só você orar do seu jeito. Tá bom. E eles começaram a orar e lágrimas começaram a descer no rosto deles. E eu sabia que ali eles estavam sendo encontrados por Jesus. E aí, como eu tinha os meus encontros com Jesus era no meu quarto, o que eu pensava? Então eu preciso trazer todas as minhas amigas para o meu quarto, porque é aqui onde Jesus vai encontrar elas. Porque eu estava conhecendo Jesus no meu quarto, e aí o que eu fazia? Eu falava, você quer ir lá em casa? Convidava uma amiga, né? Você quer ir lá em casa? Aí eu chamava, mal sabia elas que eu estava planejando o encontro com Jesus. E aí eu chamava minhas amigas da escola para ir lá em casa, e eu falei, então, é que eu conheci Jesus e eu estou tendo alguns encontros, e começava a contar as minhas experiências. Tudo que eu tinha para contar eram experiências. E aí eu chamava elas para irem ao meu quarto, e aí eu falava, você quer também essas experiências? E aí elas iam e choravam, tinha a experiência delas com Jesus, o encontro delas com Jesus, aceitavam a Jesus. Então eu fui fazendo isso com várias amigas. E sempre a mesma coisa, elas iam em casa, tinham um encontro com Jesus no quarto, às vezes na escola me perguntavam, o que você está fazendo? E aí eu falava de Jesus e elas eram impactadas. Então eu comecei a apresentar Jesus por causa das minhas experiências.
E as pessoas iam sendo tocadas. E eu começava a compartilhar. Eu tinha um amigo que ele era ateu e eu falava para ele. Eu lembro que na época a mãe dele estava enferma. Eu falava, bom, se eu falar de Jesus para ele, ele não vai nem aceitar, não vai nem acreditar. Então eu falava assim, eu queria mostrar para ele que eu me importava com ele. Eu falava, eu estou orando pela sua mãe. Tenho certeza que ela vai ser curada. E eu ficava, ano após ano, eu falava para ele, eu estou orando pela sua mãe. E de tanto eu ficar falando, eu não ficava pregando para ele, nada. Eu andava com ele e ficava falando, estou orando pela sua mãe. Um dia eu levei ele para a igreja. E aí naquele dia ele recebeu Jesus. Ele foi tocado por Jesus. Então a minha vida com Deus começou assim. E sabe, quando eu tinha 15 anos, eu estava indo ali para o ensino médio. Eu comecei uma jornada de buscar mais a Deus. E aí eu fui chamada para ministrar num culto no lar dos adolescentes jovens ali, no caso seria na minha própria casa. E aí eu lembro que a líder me chamou, fiquei super nervosa. E nervosa eu pensei, eu preciso então buscar mais a Deus ainda, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Vou fazer um jejum de uma semana só na água. Não porque eu sou super espiritual, mas porque eu estou desesperada, eu preciso saber o que Deus quer. Então, meu primeiro jejum prolongado, eu vinha, né, de uma sequência de fazer alguns jejuns. Preciso contar isso, porque senão a pessoa vai pensar, nunca fiz jejum, vou começar um de uma semana. Mas eu vinha de alguns jejuns. Então eu comecei e fiz um jejum, tomando só água de uma semana. Pensei, Deus, o Senhor precisa falar comigo. E naquele jejum, eu comecei a me trancar mais no meu quarto. Eu tive encontros profundos com Deus. E aí algo legal, muito legal aconteceu. Naquele período de jejum, eu comecei a ler um livro que impactou a minha vida. De Benihim, o livro se chama Bom Dia, Espírito Santo. E sabe, naquele momento eu percebi, cara, eu não conheço o Espírito Santo. Eu conhecia Jesus. Eu tive encontros com Jesus. Mas ali naquele momento eu descobri que existia alguém que poderia ser o meu amigo, alguém com uma personalidade, alguém que tinha vontades, pensamentos e tudo mais, e que poderia ser tão íntimo de mim. E eu pensei, meu Deus, eu não conheço o Espírito Santo. E aí eu fiquei indignada, né? Lendo aquele livro, eu não conheço o Espírito Santo. Fui pro quarto e sentei e falei, Espírito Santo, eu não te conheço. Eu vou resumir bem a história, porque eu fiquei um bom período no quarto e ele se apresentando para mim através da Bíblia, a palavra, que eu já tinha começado a ler a Bíblia, né? E o Espírito Santo se apresentou para mim e eu falei para ele, Espírito Santo, eu não te conheço. Eu descobri através desse livro que eu não te conheço. E naquele dia o Espírito Santo se apresentou para mim. E foi muito bom porque eu saí daquele quarto com a convicção, eu conheço o Espírito Santo. Eu tive contato, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu saí daquele quarto com o melhor amigo para a minha vida. E aí, a partir dali, eu ministrei e tudo mais, e foi uma bênção, as pessoas foram tocadas. A partir dali eu comecei a me apaixonar mais, sabe, por essa vida com Deus. Eu comecei a me apaixonar mais pela consagração, por estar com Deus, por uma vida de leitura da palavra, adoração, jejum, oração em línguas e tudo mais. Porque eu sabia daquilo que eu tinha vivido com Deus. Então eu estava mais apaixonada. Só que também tinha um porém. Eu era muito inconstante na minha vida com Deus. Muito inconstante. Então, uma hora eu sempre fui muito intensa com tudo que eu vivo, com tudo que eu vivi. Eu sou muito intensa. Então, quando eu quero uma coisa, eu quero muito. E aí, o que eu fazia? Eu tinha um bom tempo com Deus e eu, jejuns de vários dias. E aí, na outra semana, eu já estava afastada de Deus, loucamente afastada de Deus. E aí, eu me sentia mal de novo. E aí, depois, eu me arrependia e buscava Deus de novo e jejuava de novo. E depois eu já estava mal de novo. Então, minha vida era uma montanha russa. Meu pai fala isso, né? Que a vida do meu irmão é assim, é uma montanha russa que só vai para cima. Nunca se desviou e tudo mais, só vai para... A minha vida não, não é mais. Uma montanha russa sim. Mas agora a minha vida é uma montanha russa que só vai para cima. Amém? Porque eu sempre fui muito, muito intensa com tudo. Então, se eu pecava, era com força. Se eu tinha vida com Deus, era com força. Gustavo me conheceu não, a gente estava junto nessa época, a gente fazia o rema junto. E eu quero compartilhar sobre isso. Com 16 anos eu fui pro rema. Que aí que eu fiquei mais próxima do Guga. O Guga já estava no primeiro ano, eu estava no segundo.
eu fui pro Rema. Ali naquela minha inconstância, né? Tinha vindo com Deus uma hora, depois não tinha mais. E aí no Rema, eu estava no ensino médio, comecei a jejuar mais. E quão importante é nós termos uma vida de consagração e de jejum, de oração. Eu quero mesmo que nessa noite nós sejamos despertados para essa vida de consagração, sabe? E aí eu lembro que às vezes estava na escola, colocava o meu fone e ia de jejum para a escola, ouvia ministrações e orava em outras línguas na escola, ouvia mensagens de Dave Robertson, que ele fala muito sobre essa vida de jejum, essa vida de consagração, a vida com o poder de Deus. Eu estava apaixonada por essas coisas. E meu pai sempre me enviava, meu pai ficou empolgado, né? E meu pai sempre jogava um monte de mensagem para eu ouvir. E aí eu ouvindo e orando em outras línguas. E aí, nessa época, eu estava tão assim, tão, sabe, intensa com as coisas de Deus. E sempre fui muito intensa com tudo. Eu falei, cara, eu preciso fazer um jejum de mais de 7 dias só na água. Só que, voltando de novo, eu já estava numa constância de tirar uma refeição. Não entrei diretão assim, não. Eu falei, vou fazer. E aí eu fiz um jejum de mais de 10 dias só na água, com 16 anos. E fiquei bem magrinha, mirradinha. E aí um jejum de mais de 10 dias só na água. E naquele tempo eu tive experiências. Eu acho que foi bem numa época que teria um acampamento na igreja. E eu queria receber da unção e tudo mais. Então eu fiquei nessa preparação e, sabe, tendo encontros poderosos com Deus no meu quarto, onde a unção de Deus vinha. Era só eu sentar na minha cama e falar assim, começar a adorar a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo. A unção de Deus me tocava e eu ficava ali naquela experiência, naquele momento com Deus, recebendo daquela unção, sabe? Quando você não quer nem se mexer para a unção não ir embora, eu ficava ali, o meu corpo todo tremendo e a unção. E eu tinha essas experiências. E eu era uma adolescente, só que aquilo era tão maravilhoso para mim. Eu compartilhava com meu pai as experiências que eu estava tendo. E aí eu lembro que na época da escola eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, né? A Débora, e eu falava assim, combinava com ela. Acho que toda sexta-feira tinha oração na igreja à noite. E eu saía da escola por volta do meio-dia, 1h, eu falava assim, olha, eu vou para sua casa. A gente fica em jejum, a gente vai para a igreja, de tarde a gente fica orando até o culto da noite. E a gente estava com fome de Deus. E aí a gente ia de tarde para a igreja, ia a pé e demorava ali uns 15 minutos andando, 20 minutos andando de jejum. E a gente passava a tarde inteira em oração. E era aquilo que a gente estava descobrindo, então a gente passava ali, aí chegava o culto da noite de oração, a gente permanecia orando, sabe, a boca seca já de tanto orar, às vezes não tinha mais nem assunto com Deus, aí orar em línguas, e a gente estava com essa fome, a gente se consagrava, e nós começamos a jejuar juntas, e orar juntas no nosso quarto, tendo essas experiências, e como era bom, sabe, era muito bom, a gente não trabalhava, né? Não fazia outras coisas, então a gente tinha um tempo para buscar a Deus, e era muito bom. E aí eu lembro que no quarto, tendo aquelas experiências, e tendo tempo com o Senhor, de busca, de adoração, de oração, eu tinha uma nota no meu espírito, de que depois que eu fizesse 18 anos, parte do meu ministério ia começar. E tudo isso que eu estou contando, queridos, não é para eu mostrar para vocês que eu era um adolescente super espiritual, não. É porque eu estou contando a parte boa, né? Que eu errei muito nesse caminho, e muito mesmo, com força. Mas eu estou contando tudo isso para que vocês possam, sabe, se inspirar, porque eu sei que nos dias que nós estamos vivendo, e essa mensagem é para mim, ela veio para mim primeiro. Deus me lembrou, lembra daqueles dias? Então tudo isso que eu estou te falando é para que você possa olhar para tudo isso e pensar, cara, é isso. A vida com Deus, nós precisamos nos voltar para uma vida de consagração. Então, eu não estou te contando isso para te mostrar quem eu sou, o que eu fiz, não. É para que juntos nós possamos nos inspirar. Juntos nós possamos nos levantar e nos jogar numa vida de consagração, amém? Então, eu passava lá aqueles tempos no quarto e eu tinha essa impressão no meu interior de que com 18 anos algo ia acontecer. Então eu passei aqueles anos lá, como eu te contei, buscando a Deus, conhecendo novos homens e mulheres de Deus.
E eu me inspirava muito. Quem aqui conhece meu pai, o Edson Conceição? Me inspiro muito nele. E naquela época eu via tudo aquilo que ele fazia, o tanto que ele jejuava. Meu pai jejua bastante. Nunca consegui chegar no nível dele, mas eu vou um dia chegar. E aí eu via tudo aquilo, aquela busca que ele tinha. E como as pessoas eram impactadas pela vida dele, o pastor Ricardo também. Então eu comecei a me inspirar em homens de Deus. E como é importante nos inspirarmos em homens e mulheres de Deus, sabe, que estão acima de nós. Como isso é importante. E aí eu conheci naquela época Kathryn Kuhlman, uma mulher poderosíssima em Deus, e comecei a me inspirar na vida dela e falar: Deus, eu quero o relacionamento que ela tinha com o Espírito Santo. Kathryn Kuhlman é assim a minha maior inspiração de generais de Deus, pessoas que fizeram algo poderoso nessa terra. Me inspiro demais nela. Quero um dia ter o relacionamento que ela tinha com Deus e buscar como ela buscava. Estou correndo para lá, porque eu sei que Jesus está voltando, né? Não quero deixar para subir para conhecer Jesus, quero conhecer Ele aqui. Então comecei a ouvir muitas pessoas e muita fome por Deus. Minha mãe, a Érica, foram pessoas que foram essenciais. Sabe, eu contei para vocês que eu errava demais e é importante termos pessoas para nos inspirar, mas também é importante termos pessoas para nos discipular na nossa caminhada, porque independente de estarmos nessa vida com Deus e buscando a Deus, existem áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas, amém? E eu tinha inúmeras áreas na minha vida que precisavam ser tratadas. Minha mãe, a Érica, a esposa do pastor Ricardo, foram essenciais na minha vida nesse período de confissão de pecado e tudo mais. E isso tudo faz parte de um processo de santificação e vida de consagração, amém? Confessar pecados faz parte de uma vida de consagração. Então, quando chegou 2020, o bendito ano da pandemia, mas ainda não estávamos em quarentena ainda. Quando chegou em 2020, eu fiz 18 anos. E aí eu fui para o acampamento, eu saí de lá com mais fome de Deus ainda, querendo as coisas de Deus, querendo buscar a Deus. E aí, em março daquele ano, lembra, eu estava com 18 anos, era 2020. Em março daquele ano, eu fui chamada para ministrar a palavra a primeira vez na igreja. E aí, eu me lembro aqueles anos todos no quarto e o Espírito Santo me comunicando. Quando você tiver 18 anos, vai ser o pontapé do seu ministério. Quando eu fiz 18 anos, eu fui convidada para ministrar a primeira vez na igreja. E ali eu preguei uma mensagem sobre o temor do Senhor, alguma coisa assim. E aí depois veio, alguns dias antes da pandemia, o meu pai tinha convocado a igreja para um jejum de 40 dias. E cada um poderia fazer do seu jeito, né? Uns tiravam uma refeição, outros tiravam, sei lá, um doce, alguma coisa assim. Nos convocou para um jejum de 40 dias. Pouco tempo depois, alguns dias depois, veio a quarentena. E nós ficamos sabendo da pandemia e tudo mais. Mas nós estávamos em jejum naquele período. E como nós estávamos em casa, eu pensei, cara, eu preciso aproveitar essa oportunidade que eu tenho, que eu estou em casa, para me jogar em Deus como nunca antes. Então, naquele período, na pandemia, e eu também fiquei aqueles 40 dias de jejum, eu acredito que eu fiz por volta de 20 dias de jejum somente na água. E o restante eu devo ter tomado caldo, sopa e comido uma refeição. Eu não contei os dias certinho, mas eu lembro que eu fiz os 40 dias, mas nos 20 dias eu devo ter feito somente na água. Naquele período eu me joguei muito, eu acordava às 6 da manhã, era pandemia, não precisava. Eu acordava às 6 da manhã porque eu estava com fome de Deus e eu queria conhecer a Deus. Então eu acordava e eu lembro que eu nem escovava o dente, o celular despertava, eu levantava da minha cama, colocava um louvor e começava. Obrigado, Senhor. E eu começava a adorar o Senhor, Tu és santo, Deus. E ficava ali, naquele período, adorando a Deus. Aí depois eu ia me arrumar, me preparar. E ali estava sendo a minha escola. A pandemia foi a minha escola com Deus. E aí eu me escovava o dente, me arrumava, me trocava e tudo mais. E aí ia sentar na minha mesa. Porque eu ia ter comunhão com a palavra. E ali eu comecei a me lançar e me alimentar da palavra. E eu li, passava a tarde inteira. Então, desde manhã até a tarde eu ficava ali, conhecendo a Deus e lendo a palavra. Então, em 2020, naquele período, eu comecei a me jogar em Deus como nunca antes. Eu me joguei na palavra. E aí Deus começou a me inspirar também para outras coisas. Nesse período de consagração,
eu aprendi a tocar violão sozinha ali no meu quarto com Deus, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me ensinou. Eu comecei a escrever músicas e era o Espírito Santo também ali quem estava me inspirando. E tudo isso faz parte de uma vida de consagração, de se jogar em Deus. Porque Ele vai nos inspirando a fazer coisas, Ele vai nos conduzindo ao plano que Ele tem. E como estávamos na pandemia, a gente não poderia fazer cultos na igreja. Só que eu estava com tanta fome de Deus e eu sabia que a unção e o poder de Deus estava ali. Eu pensei, cara, eu já estava liderando os adolescentes. Eu lidero os adolescentes desde 2018. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso chamar eles para ir em casa. E aí eu lembro que eu falei, vem todos os meninos primeiro dormir aqui em casa. E mais tarde eu chamaria as meninas, eu quero ter um tempo com vocês. Então, todos os meninos dormiam em casa, falei, deixei eles lá jogando videogame, brincando, não sei o quê. Falei, mais pra noite a gente vai ter um tempo nosso. E aí a gente foi, sentei todos os meninos ali, você lembra? E aí eu comecei a ministrar algumas coisas no meu coração, falei, vamos ter um tempo com o Senhor agora? Começamos a orar e de repente, a unção de Deus encheu aquela sala e eles começaram a cair, se jogar no chão, a chorar, ficar com remela na cara e todo mundo. Aí teve conversão, né? Aceitaram a Jesus, teve batismo no Espírito Santo e tudo ali na sala de casa. E sabe, o Espírito Santo estava fazendo tudo aquilo, porque para mim era tudo muito novo, eu não ministrava assim, sabe? Então eu só observei o que o Espírito Santo estava fazendo, era Ele, 100% Ele. E aí eles tiveram um encontro com Deus. Eu tenho certeza que eles saíram impactados naquele lugar e que são lembranças que eles vão guardar para sempre. E aí mais para frente eu falei, agora é a vez das meninas. Eu estava naquele período de consagração, então vem todas as meninas para casa e fiz a mesma coisa, tivemos o nosso tempo. Aí eu falei, agora nós vamos, né, ter um momento da nossa ministração. E ali eu falei um pouquinho e aí eu fiz a mesma coisa. Falei, já que funcionou da última vez, eu não vou mudar nada, né, eu vou fazer igual. Falei, vamos orar um pouquinho, né, conversar com Deus. E aí quando eu vi, elas estavam jogadas no chão, sim, chorando e se rendendo. E a glória de Deus, a unção encheu aquela sala mais uma vez. E como aquilo foi importante, tanto para mim quanto para elas. Mas como foi importante ter aqueles momentos, sabe? Conhecer a unção do Espírito Santo daquela forma e perceber que eu poderia me mover daquela forma se eu me consagrasse a Deus. E aquilo foi muito incrível para mim. Estávamos na época de pandemia. E aí eu fiz um evangelismo com os adolescentes, ainda meio sem jeito, não tinha jeito para liderar um evangelismo, foi meio sem pé nem cabeça, mas conseguiu conversar com algumas pessoas, eu com 18 anos. E aí eu lembro que ali no meu quarto eu comecei a receber algumas inspirações para falar para os meus vizinhos, mas pensa, gente, não parece, porque quando não são bem, né, a gente fica ousado e tudo mais, a gente prega, mas eu sou uma pessoa muito tímida, muito. E aí, como é que eu ia falar para os meus... Quando eu estava ali no quarto e recebendo aquelas inspirações, eu estava assim, não, eu vou falar. Glória a Deus, o Senhor vai se mover. Mas eu saí dali, eu falei, rapaz, eu não vou falar não. E aí eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever cartas. Aí escrevi uma carta pro vizinho do lado, né, daquilo que eu tinha recebido, e coloquei ali na caixa do correio dele. Até hoje ele não sabe que fui eu. E aí eu lembro uma vez que eu recebi uma palavra Tinha um moço do outro lado da rua, tinha um bar, né? E ele ficava ali no bar e eu recebi uma palavra para ele. Mas como que você entra no bar para dar uma palavra para alguém, né? E aí eu nunca entrava lá naquele lugar. Teve um dia que a minha mãe nunca me pediu para ir lá, nunca. Teve um dia que ela falou assim, você pode ir ali para mim comprar um suco no bar? Não é possível, eu nunca vou lá, ela nunca me pede para ir lá. Eu posso? E eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha a palavra para ele, tinha uns dias já. E aí eu cheguei lá, comprei o suco, na hora de pagar eu falei, nem lembro o nome dele. Aí eu falei para ele, olha, queria te falar algo da parte de Deus e tudo mais. Já pensando também que ele não ia me dar crédito, né? Uma menina de 18 anos, mas na época eu tinha cara de 12 anos. E aí eu, caraca, como é que eu vou falar? E eu falei para ele, olha, nem lembro a palavra também. Alguma coisa referente à vida dele, falei da saúde dele? Nem sei. Aí entreguei uma palavra para ele e fui para casa. E ele recebeu e tudo mais, ele ficou ali emocionado, recebeu e fui para casa. E eu comecei a ter aquelas experiências, eu estava empolgada. Deus está falando comigo e as coisas estão acontecendo. Eu comecei a ter palavra de conhecimento e tudo mais. Tudo por causa da consagração.
E aí, teve um período, na quarentena, né, e no período de jejum também, eu comecei a ler um livro que me impactou demais. E se você nunca leu, você precisa ler esse livro, que é Os Generais de Deus. Eu comecei a ler e aquele livro falava de grandes homens e mulheres de Deus. E aí eu estava na casa do Tiago, meu namorado, que na época não era o meu namorado. Isso lá em 2020. Como estávamos na época de pandemia, então a gente precisava gravar as lives do culto. E na família dele tinha um estúdio ali, que ele tinha os equipamentos também. Então os nossos cultos, as nossas lives começou a ser na casa deles. Eu lembro que eu tinha levado o meu livro para ler, enquanto eles iam arrumando as coisas. Estava lendo Generais de Deus. Até que eu cheguei na parte de Smith Wigglesworth, um homem poderoso em Deus também, que ressuscitou não sei quantas pessoas. Comecei a ler. E aí, ali no livro falava assim, que Smith jejuava muito e ele também alcançava a vida de muitas pessoas. Eu pensei, Deus, meu Deus, eu preciso viver isso. E eu comecei a pensar, Deus, eu estou jejuando, mas eu quero fazer o que ele fazia. Deus, eu preciso. E aí começou. E eu tenho um versículo, eu gosto muito de Isaías 61, e eu declarava sobre mim. Agora eu esqueci o versículo, gente. Porque Deus me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos e tudo mais. Eu declarava isso sobre o meu ministério, e ano após ano eu ia declarando isso até que eu tivesse coragem de fazer o que o versículo dizia, né? Eu ia declarando para me gerar fé e coragem, né? E aí contou ali o livro sobre a vida de Smith, eu já estava emocionadíssima por ver quantas pessoas ele impactava e tocava e tudo mais. E aí depois que contou a história dele, veio esse versículo em seguida no livro, né? E aí eu comecei a chorar ali na sala dele. Depois eu fui para a cozinha para ninguém me ver, ali na mesa chorando. Até que Deus falou comigo, eu pude ouvir dentro de mim, Deus falou assim, mas era um choro, não é eu chorando assim um pouquinho, era um choro incontrolável, eu não conseguia controlar aquele choro. E Deus falou comigo assim, eu estou te entregando o pergaminho de Isaías 61. E aí ele falou, equibalo sobre a sua vida. Naquele dia eu sabia do que Deus estava falando. Eu sabia que Ele me enviaria para algum lugar, para alguma nação. E eu já tinha a África no meu coração. Eu sabia do que Deus estava falando. Quando Deus fala com a gente sabe do que Ele está falando. E naquele dia Ele falou, eu estou te enviando. Eu estou te entregando esse pergaminho. E aí eu lembro que eu não sei o que tinha acontecido com o nosso carro. Os pais do Tiago iam levar a gente para casa. E ali eu no carro chorando, tentando controlar aquele choro, não consegui. Cheguei em casa ainda chorando e meus pais preocupados, né? Falando para mim, o que aconteceu? E aí eu contei para eles, Deus me falou que eu vou para algum lugar, que Ele está me enviando. Isso em 2020. E aí minha mãe até achou que ela falou depois que achou que eu estava de TPM, ficava achando, deixa ela, né? Deve estar uns dias dela ali. E aí quando eu contei para eles, a minha mãe começou a chorar. Porque dias antes ela tinha orado e ela sentiu como se eu não estivesse mais ali em casa. E aí confirmou com aquilo que eu tinha recebido de Deus. E amém, glória a Deus por aquilo que eu recebi. Os dias passaram e tudo mais. A partir dali eu comecei a ter alguns sonhos que eu estava em outra nação, que eu estava na África. Eu comecei a receber palavras de pessoas falando para minha mãe, falando para mim. Nossa, eu sinto que você, como se você não estivesse mais aqui, como se você fosse embora e tudo mais. Então recebendo essas confirmações de algo que eu já tinha. E aí em agosto de 2020 eu fui chamada para ministrar no culto de missões e foi um culto poderoso também. E aí naquele ano também eu fui chamada para ministrar em outra igreja. Tudo isso eu estou contando para lembrar para vocês que anos antes o Espírito Santo ele tinha falado no meu coração que a partir dos meus 18 anos alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia o que. Então ali nos meus 18 anos eu comecei a perceber e ver algumas coisas acontecendo. E aí para resumir bem a história, né, que eu preciso correr aqui. 2 anos depois, e muita coisa aconteceu nesses 2 anos e tudo mais. 2 anos depois, Deus me pediu para largar o meu emprego e fazer uma escola de missões. E em 2022 eu estava lá na África. 2 anos depois. E o que eu quero compartilhar com vocês é que eu fui enviada pelo Espírito Santo para ir, para cumprir o meu chamado, para ir para uma nação aos 20 anos de idade. Mas perceba uma coisa, desde os meus 14 anos de idade, eu estava me consagrando ao Senhor. Eu estava me consagrando ao plano que Deus tinha para mim.
Então não foi de repente, sabe? De uma hora para outra. Eu estava me consagrando ao plano do Senhor. Eu estava orando em outras línguas, e quando a gente ora em outras línguas, nós oramos o plano de Deus para nossas vidas, sabe? Agora eu vou voltar naquela frase que eu falei lá no começo, de Nancy Dufresne. Ela diz assim: Deus tem um plano para a sua vida, mas só porque Ele tem um plano, Ele não vai acontecer automaticamente. O plano de Deus para a sua vida precisa da sua concordância, precisa da sua cooperação e precisa da sua fé. Então, naqueles anos todos em que eu estava buscando a Deus e sendo limpa por dentro por Ele, e aprendendo sobre Ele, e estudando no Rema, e tendo uma vida de consagração, eu estava me consagrando ao plano que Deus tinha para a minha vida. Eu estava me consagrando, e lá na África foi uma bênção. Eu anotei aqui, nós tivemos 940 pessoas alcançadas que ouviram a respeito de Jesus. Nós tivemos 334 salvações e nós tivemos 27 curas. E o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus, Ele nos chama para conhecê-lo e para fazê-lo conhecido. Mas antes de tudo, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos nos consagrar ao plano que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos tirar um tempo com o Senhor no secreto. Eu quero ler com vocês em Atos 13:1. Eu vou ler na versão NVT, Atos 13:1, que vai falar a respeito de Paulo e Barnabé. Diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, percebem, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Mais para frente, em Atos 19:11, até o versículo 12, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Paulo, ele foi um impacto e ele fez coisas extraordinárias. Agora eu quero te perguntar uma coisa: qual foi o segredo de Paulo? Porque nós lemos aqui, Paulo, ele operava milagres extraordinários, mas qual é o segredo de Paulo? Qual é o segredo para sermos um impacto na nossa geração? E eu vou te dizer, eu vou voltar lá no versículo que diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, eles estavam buscando ao Senhor em consagração, antes mesmo de serem enviados. Eles estavam se consagrando ao plano que Deus tinha para eles. E aí o versículo continua, não para ali, ele diz assim: assim, depois de jejuar e orar, significa que eles continuaram jejuando e orando. Paulo tinha um segredo, e nós precisamos conhecer esse segredo. O segredo para sermos um impacto na nossa geração é uma vida de consagração. Eu quero te dizer que não existe uma fórmula mágica ou coisas novas para a gente fazer para facilitar o tempo, não. O que aconteceu com Paulo é o que precisa acontecer conosco. Uma vida de consagração ao Senhor nos levará para o plano que Ele tem para as nossas vidas, amém? Paulo se consagrou ao plano de Deus para a vida deles. Em 1 Coríntios 14:18, não precisa abrir, Paulo diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Quando Paulo disse isso, não era porque ele estava se achando.
é porque ele queria inspirar aquele povo. Ei, eu oro muito em outras línguas. E mais uma vez eu repito, quando nós oramos em outras línguas, nós estamos orando o plano que Deus tem para as nossas vidas. Outra vez Paulo disse, a gente sempre lê esses versículos na igreja, nos cultos de Santa Ceia e tudo mais, mas nós precisamos prestar atenção nisso. Eu quero muito a sua atenção para perceber uma coisa. Ele disse assim: pelo que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Você conhece esse versículo? Pelo que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Mas você sabe o que isso significa? Se Paulo recebeu uma mensagem do Senhor, significa que Paulo tinha encontros com o Senhor, significa que Paulo tinha tempo com o Senhor. Pelo que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Não tem como eu receber algo da Paula se eu não tiver um tempo com a Paula. Não tem como eu receber algo de alguém se eu não tiver um tempo com essa pessoa. Mas Paulo disse, pelo que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Significa que Paulo, ele tinha tempo com o Senhor, ele tinha tempo com Jesus. E se você for ler as cartas de Paulo, principalmente Filipenses, você vai perceber o quanto Paulo era completamente apaixonado por Cristo. E não tem como se tornar completamente apaixonado por alguém se você não conhecer ou tiver tempo com essa pessoa. O segredo de Paulo era uma vida de consagração. Ele se consagrava ao Senhor, ele tinha tempo com o Senhor, amém? E nessa noite eu quero dizer, Deus quer enviar homens e mulheres que se consagram a Ele, que buscam a Ele e que têm intimidade com Ele. Deus está sedento. Ei, a terra está clamando por homens e mulheres que se consagram ao plano de Deus. E nós precisamos nos consagrar ao plano de Deus. Sabe, Paulo, ele renunciou tudo por causa de Cristo. Certa vez ele disse assim, olha, de tudo aquilo que eu conheci, de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que eu tenho, eu considero tudo como perda, comparado à glória inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu considero tudo como perda, porque não existe nada melhor do que conhecer a Cristo. Não existe nada melhor do que desfrutar da intimidade, da presença do Senhor. Não existe nada melhor. Paulo conheceu a Cristo no secreto, sabe? Mateus 6,6, vocês também já conhecem esse texto. E tudo que eu estou falando não é nada diferente daquilo que nós já conhecemos. Mas eu estou falando porque nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele deseja nos despertar para as mesmas coisas que já aprendemos. Paulo 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto recompensará. Às vezes a gente passa por esse texto porque já conhecemos o texto. Mas precisamos aprender a prestar atenção na revelação daquilo que o Senhor está querendo dizer. Sabe o que Ele está dizendo? Quando você passa tempo comigo, eu te recompenso. Que Deus é esse que me recompensa simplesmente por eu estar com Ele? Quando você for orar, feche a porta do seu quarto. E o seu quarto pode ser qualquer lugar que você se tranca com Deus. Feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Sabe o que isso significa? Deus já estava lá quando você chegou. Ele já estava te esperando. O seu pai que já está em secreto. Ele já estava lá nesse lugar te esperando. Ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto te recompensará. Existem recompensas espirituais, materiais para aqueles que se lançam no quarto. Mas eu quero te dizer uma coisa. A maior recompensa do lugar secreto é termos intimidade com Jesus. Essa é a maior recompensa. É saber que quando eu entro naquele lugar, Ele já estava me esperando. É saber que naquele lugar eu posso conhecê-lo intimamente.
É saber que eu posso ter um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele. Sabe de uma coisa? Quando eu me tranco no meu quarto para ter relacionamento com Deus, o meu caráter está sendo transformado pela imagem dEle, pela glória de Jesus. E aí um parêntese na minha mensagem, às vezes nós ficamos tempos e tempos tentando lutar contra alguma coisa, um pensamento, um pecado, querendo se livrar de comportamentos que não agradam a Deus. Mas quando você se joga para uma vida de consagração e olha para Jesus no seu quarto, você é transformado à imagem dele. Então o que antes era difícil para você largar, agora se tornou fácil, porque você está se tornando como ele. E foi o que Paulo fez. Paulo estava se tornando como ele. Sabe quando Paulo disse assim: se tornem meus imitadores? Não é porque Paulo se achava, é porque ele sabia, eu estou me tornando como ele. Então se você me seguir, você vai se tornar como ele. Esse era o segredo de Paulo. Há recompensas para aqueles que decidem se trancar com Deus. Mas olha só, talvez você não tenha sido chamado para ir para um outro continente, para ser um missionário que vai para outra nação, ou qualquer coisa desse tipo. Talvez você tenha sido chamado para ser um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um professor, eu não sei. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Você foi chamado para impactar o lugar onde você está. Você foi chamado para ser uma bênção no lugar onde você está. A sua casa, a sua família, a sua escola, a rua, eu não sei. Às vezes é uma pessoa no seu trabalho. Às vezes Deus não está interessado que você pegue o microfone e vá para a rua pregar, ou suba no púlpito, porque Ele sabe que esse não é o seu chamado. Mas o desejo de Deus é que você seja uma bênção na vida de alguém, que você impacte alguém. Você precisa ser alguém de relevância na sua geração. Você precisa ser o melhor profissional na sua profissão. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, mas Ele tem um plano. Se consagre a Deus, e você vai ver o que Ele pode fazer através da sua vida. Se consagre ao plano de Deus, e Ele vai te direcionar para o lugar onde você precisa estar. Deus tem sim uma missão para você, mas nós precisamos nos consagrar a Ele. No nosso lugar secreto, é o nosso lugar de intimidade. Sabe, consagração significa separar-se. Renunciar ao que para todo mundo é muito normal. Não. Na nossa geração, todo mundo passa tempos e tempos e tempos na internet. É normal. Que bobeira, você vai virar um careta. Mas nós somos chamados para algo maior. E quando se tem consciência do propósito, sabe, vale a pena considerar algumas coisas como perda. É sério que você vai deixar de comer com a sua família quando está todo mundo comendo? Fala sério, cara. Mas quando nós temos consciência da presença de Jesus e daquilo que Ele nos chamou, algumas coisas nós precisamos considerar como perda. Nós estávamos no carro vindo para cá e minha mãe falou uma coisa que me despertou muito. A gente passa a maior parte da nossa vida, o tempo todo nós estamos comendo, o que custa? Às vezes tirar um período da nossa vida sem comer, um dia, sei lá. Tirar apenas uma refeição, a maior parte da vida estamos comendo. A maior parte da vida estamos gastando em entretenimento. Isso não é errado, me entendam. Não é errado. Então, mas o que custa, às vezes, considerar algumas coisas como perda para ganhar a Cristo? Consagração é a gente deixar de fazer coisas que é tão normal. Eu não estou falando sobre você largar pecados, isso você já sabe. Mas às vezes é largar coisas que são lícitas, mas por causa de Cristo. E por causa do nosso propósito. E por causa do plano de Deus para as nossas vidas. Precisamos renunciar. Eu quero dizer que vale tanto a pena. Vale tanto a pena viver uma vida de consagração ao Senhor. Viver uma vida de consagração. Eu anotei aqui, eu quero ler para vocês. Algo que o Senhor me falou. Busque a Deus. Até que Ele te revele os planos dEle para a sua vida. Mas nunca mais pare de buscar. Nunca mais. Tudo começa no secreto. Mas uma vez que você já sabe aquilo que Deus tem, nunca deixe de entrar nesse lugar.
Alguns enganos que podemos entrar era: eu já sei o ministério, o plano que Deus tem para minha vida, ou muitas vezes já estou vivendo esse ministério. E aí deixamos de entrar naquele lugar onde conhecemos a Cristo. Deixamos de entrar naquele lugar onde tudo começou. Mas hoje eu creio que o Senhor está nos chamando para esse lugar, amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria que nesse momento você tirasse alguns minutos para falar com o Senhor, para falar com o Espírito Santo. E se consagrar a Ele, se dedicar a Ele. E se dedicar ao plano de Deus e dizer: Senhor, o que eu quero é uma vida de intimidade com Cristo. O que eu quero é uma vida de intimidade contigo, Senhor. Senhor, nós queremos a Ti. Nós desejamos, Espírito Santo. Nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos a intimidade contigo. A Bíblia diz: quando orar, feche a porta, ore a seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está em secreto te recompensará. Nessa noite, que você faça desse ambiente o seu secreto com o Senhor. Feche a porta, esqueça quem está do seu lado. Te amamos, Senhor. Te queremos, Senhor. Espírito Santo, Jesus, 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 Jesus. Não tenha pressa de sair desse lugar. Vamos nos aquietar na presença dEle.